Olá! Começa agora mais um Good News e dá só uma olhada no que preparamos para o programa de hoje. A gente te leva para conhecer um santuário ecológico escondido no fundo do mar. No litoral de São Paulo, encontramos o Parque Estadual Marinho Laje de Santos, uma área de proteção ambiental que atrai ao ano mais de 4.000 mergulhadores e principalmente uma infinidade de espécies marinhas. Uma região que virou rota de passagem para cardumes de peixes, tubarões, tartarugas, baleias, pinguins e elas, as curiosas e misteriosas raias-manta. No litoral paulista, encontramos um santuário ecológico, o Parque Estadual Marinho, também conhecido por Laje de Santos. Uma área de proteção que atrai ao ano mais de 4.000 mergulhadores e principalmente uma infinidade de espécies marinhas. E o melhor, isso tudo a menos de 40 quilômetros da cidade de São Paulo. Eu fui até lá para conferir esse paraíso de perto. Vista de cima, a imagem lembra o formato de uma baleia. E neste caso, uma baleia gigantesca, com 550 metros de comprimento. Estamos sobrevoando o primeiro Parque Estadual Marinho do estado de São Paulo, a Laje de Santos. É o primeiro Parque Estadual Marinho do estado de São Paulo. Essa área foi decretada aqui, área de proteção integral, pela beleza cênica, fauna, diversidade biológica aqui da área. Uma região considerada santuário ecológico para os mergulhadores. Aqui ficam concentradas várias espécies marinhas, como as tartarugas de pente, verde-oliva, meros e mais de 190 espécies de peixes, como a garoupa verdadeira. E este trecho do litoral sul de São Paulo é também rota de passagem dos grandalhões. Quer ver? É um vai e vem de tubarões-baleias, baleias e raias-manta. Uma intensa vida marinha que atrai olhares curiosos. E esse parque é a 1h30 de Santos, a 2h30 de São Paulo, aqui na frente do nosso litoral. E essa proximidade com a costa também facilita o acesso. Por este motivo, o Parque Marinho é de uso restrito, só para pesquisas e aberto ao turismo de mergulho. Os operadores passam os relatórios com tantas saídas, tantos mergulhadores, perfil do mergulhador, se ele veio para foto, veio com grupo, se veio sozinho, qual foi a intenção, foto, recreação, filmagem. Então tem tudo isso, a gente tem compilado esses dados no uso público. Para transitar aqui, tem regras. É proibida a caça e ninguém pode subir ou pisar na laje, só mesmo observar, mesmo que de longe. Inicialmente, a área de proteção girava em torno de 5.000 hectares, o equivalente a 5.000 campos de futebol. É um retângulo de 5 quilômetros por 10. Até que neste ano veio a boa notícia, a criação do chamado Setor Itaguaçu. Então essa área aqui, que é hoje protegida de proteção integral, aumentou 11 vezes o tamanho dela, uma área de proteção para 55.000 hectares. Quer dizer, protegendo mais essa área, virando uma área de amortecimento, exclusão de pesca, qualquer tipo de pesca é proibido, tanto na área do parque quanto no setor Itaguaçu. Isso vai nos dar um resultado para frente muito grande, não só para o mergulho, mas também para a pesca, um resultado positivo, que a gente espera que tenha para frente aí, que todo mundo vai ser beneficiado. Um fôlego extra para a vida marinha. O resultado deste cuidado fica ainda mais evidente embaixo d'água.
com a volta de habitantes marinhos que dificilmente eram vistos por aqui, como o tubarão-mangona e golfinhos. Então isso é o resultado que a gente espera mesmo. E está dando certo. E a oferta do mar se reflete no entorno. Sem contar os pinguins. Isso mesmo, os pinguins também frequentam a Laje de Santos. Eles chegam de carona nas correntes marítimas que saem das Ilhas Malvinas. São os pinguins de Magalhães, uma espécie que habita o sul da Argentina e do Chile. E tem aparecido também, não só na laje, mas também no nosso litoral paulista aqui. Ele está só descansando aqui e se alimentando, que é uma área que ele vai estar seguro aqui, com certeza. Passam aqui pelo parque, eles se alimentam e depois vão embora. Que ninguém vai pescá-lo, nem maltratá-lo. A seguir, nas profundezas da Laje de Santos, encontramos uma espécie curiosa e gigantesca. Além dos cardumes de peixes, tubarões, tartarugas, baleias e pinguins, a Laje de Santos também é rota de passagem para uma espécie marinha bem curiosa. Ela é chamada de raia-manta ou de jamanta. Só pelo apelido dá para imaginar o tamanho dela, não é mesmo? A temporada de inverno no litoral sul de São Paulo reserva uma surpresa aos mergulhadores. Elas são enormes, nadam silenciosamente pelos mares, belas e inofensivas. Surgem e desaparecem do nada. Parecem aves batendo suas asas na imensidão azul do oceano. E a atração principal desta viagem são elas, as raias-manta. Pouco se sabe sobre esta espécie, considerada um dos maiores peixes dos mares, e que aparece assim, em forma de losango. Desenho que permite às mantas realizarem manobras acrobáticas. Tão pouco se sabe o tempo de vida desses animais, de onde elas chegam ou principalmente para onde vão. Uma história que os pesquisadores e biólogos do Instituto Laje Viva querem mudar. O Instituto Laje Viva, desde a sua fundação em 2003, já vem se interessando por esse animal. E a gente já vem arrecadando fotos e para fazer identificação e criamos um banco de dados. Eu posso te falar que no banco de dados tem registradas mantas desde 1987. E aqui nesse esforço de reunião de registros ao longo de 20 anos, a gente tem 20 anos reunidos de registros, infelizmente são só 76 animais catalogados. Então, apesar da gente saber que a gente não tem registro delas todas, e ainda ser pouco para estimar uma população, a gente já sabe que essa população é muito pequena. Elas migram pelos mares em busca de águas tropicais. E tudo indica que a Laje de Santos seja um dos raros pontos de observação dessa espécie de raia-manta chamada de biróstris. Qual que é a época delas passarem por aqui? Tem alguma época específica? Geralmente o pico é julho da temporada, mas já foram avistadas raias em abril, maio, junho, até em setembro. Então a gente diz que certamente de maio a setembro. Julho é o pico. E como identifica? Qual que é a diferença de uma para outra? Toda a raia tem uma digital, que a gente chama, que são as manchas ventrais. Daquelas manchas, nunca um indivíduo é igual ao outro. E através dessa identificação das fotos do ventre dela, que a gente consegue identificar o indivíduo e qualificar ele no banco de dados. Quer dizer, é como a nossa digital, né? Não tem um igual ao outro. Com a boca literalmente escancarada, elas varrem os mares atrás de zooplâncton, um conjunto formado por minúsculos crustáceos, larvas de peixes e moluscos que são, em grande parte, arrastados pelas correntes oceânicas. Farto em áreas equilibradas, sem muita pesca,
fator que também interfere na dinâmica de reprodução deste peixão. E como é um animal que não suporta a pressão de pesca em razão de uma reprodução muito lenta, muito complicada, muito difícil, é um animal que, se a gente começar a pescar, a gente consegue extinguir a nossa população de mantas de maneira muito rápida. Foi o que aconteceu lá nas Filipinas. Na medida em que eles pescavam um determinado tipo de peixe que acabou, eles passaram a avisar as mantas. Eles tinham lá uma população de cerca de 1000 animais. No primeiro ano eles pescaram 500 e tantas, no segundo ano 300. Em poucos anos eles extinguiram essa população e há 10 anos não existe mais manta nas Filipinas. Essa população se extingue mesmo e a extinção é para sempre. Há 200 anos, pesquisadores de todo o mundo estudam este animal. Durante muito tempo, acreditavam que existia apenas uma espécie de raia-manta. Até 2009, quando Andrea Marshall, uma jovem bióloga norte-americana, descobriu 2 espécies distintas. Uma oceânica, de hábitos migratórios, a manta birostris, e uma recifal, residente de ecossistemas costeiros, a manta alfredi. Ambas são consideradas ameaçadas de extinção, apesar de não haver números precisos das populações de raias-manta pelo mundo. Então, a quantidade de animais que se acreditava que existia agora estão divididos em 2 espécies. Então, a gente sabe que tem muito menos do que a gente poderia imaginar e gostaria que tivesse. A que transita pela costa brasileira é a birostris, ou raia-manta gigante, a mais difícil de se pesquisar. Tudo porque ela tem hábitos migratórios, não fica parada em um só mar. Mas os pesquisadores são persistentes. Estudam formas e métodos para rastrear estas populações. O Projeto Mantas do Brasil, ele tem 2 partes, que é a identificação, através de fotoidentificação do ventre da raia-manta, e o tagueamento, que é a transmissão via satélite de todos os dados das mantas que a gente consegue taguear. A seguir, no rastro das arraias-manta, biólogos querem descobrir a rota desta curiosa espécie. De volta à Laje de Santos, ou melhor, ao paraíso marinho protegido. Para tentar descobrir mais informações sobre as raias-manta, os biólogos equiparam os bichões com transmissores de dados controlados via satélite. E, se tudo correr bem, poderão coletar pistas importantes sobre o comportamento e o roteiro de viagem dessa espécie. A bordo do barco do projeto, seguimos rumo à Laje de Santos para acompanhar os trabalhos dos biólogos e pesquisadores. E parece que chegamos na época certa. Mas nem sinal da raia-manta. Mesmo assim, a fascinação pelo animal serve de estímulo. E realmente é um animal curioso, porque dos cérebros entre os peixes do nosso oceano, é o maior dos cérebros. Então, a gente acredita que seja um animal inteligente. Eles gostam de interagir com o humano. Eu senti... essa interação? Então, esse último que a gente fez foi uma interação maravilhosa. É o Bud, a 77ª manta identificada no nosso banco de dados. E eu sentia, ele olhava no meu olho e me pedia para tirar aquelas rêmoras dele que fica atrapalhando e passavam em cima dos olhos deles. E assim, eu acho que eles têm uma coisa que eles querem ou pedir alguma troca, porque acontece muita simbiose no oceano, né? Talvez eles vejam a gente como uma ferramenta para ajudá-los. Uma estação de limpeza. Pode ser, eles, aquele monte de gente, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, tira essas rêmoras de mim. Andrea Marshall conseguiu desenvolver uma brincadeira e só as birostris brincam disso, as alfredes não brincam. A hora que ela chega e a birostra está assim, muito dócil, de asas abertas, ela faz uma cosquinha na barriga da birostris e a birostris vira um looping em torno dela. Então, encontros com raia-manta são encontros assim fenomenais. E quase 5 metros e não dá medo, não é perigoso para o homem isso? Não, eles são dóceis. Olha, risco de estar na água com um animal grande sempre existe.
mas é um risco bastante pequeno. O risco seria dela se assustar com um mergulhador e bater uma nadadeira, bater uma asa na pessoa. Afinal, a raia-manta pode medir até 8 metros e pesar mais de 2 toneladas. Mesmo que pequeno, o esbarrão pode ser bem pesadinho, o que nos dá uma dica do porquê dela também ser conhecida por jamanta. O esqueleto é feito de cartilagem, sem ossos, o que garante a ela muita flexibilidade. E o mais importante de tudo, diferente de suas irmãs menores, as arraias, a cauda da jamanta não possui ferrão. Ele só serve para dar equilíbrio na água. E antigamente, existem até registros das pessoas segurando nas raias-manta, como se fosse até um cavalo, não sei, segurando assim, e hoje em dia não se faz. Hoje em dia não se faz, até porque aqui é uma região de parque, então a orientação é para não tocar os animais de maneira nenhuma. Para tentar descobrir mais informações sobre as raias-manta, os biólogos equiparam os bichões com transmissores de dados controlados via satélite. E se tudo correr bem, poderão coletar informações e pistas importantes sobre o comportamento e o roteiro desta espécie. Nós somos o único aqui do Atlântico Sul. Existem outros pontos de tagueamento no oceano, nos nossos mares. E a gente quer traçar uma rota para conseguir, através de legislação específica, proteger essas rotas para que esses animais possam estar sempre aí presentes na nossa vida, O que os pesquisadores chamam tecnicamente de tagueamento é, na verdade, o monitoramento eletrônico das raias-manta. Esse equipamento a gente chama de PAT, Pop-Up Archival Tag, ou a gente simplesmente chama de tag. E esse equipamento, ele é um mini laboratório. Aqui nós temos sensores de salinidade, temperatura, profundidade, luminosidade e um localizador por GPS e um transmissor via satélite. Você tem um lugar certo para ele fincar, para não machucar o animal, para ele não sentir dor. Fincando isso, ele vai ficar com esse tag preso. Nenhuma das vezes que a gente fez esse tagueamento, esse animal demonstrou nenhum tipo de estresse ou susto, muito pelo contrário. Após 120 dias, que é o que nós programamos para esse equipamento, ele vai quebrar uma pecinha que tem aqui, então, através de um processo de eletrólise, ele vai oxidar, se partir e vai subir a superfície. Na superfície ele fica boiando e toda aquela informação de navegação, quanto tempo a raia ficou a cada profundidade, faixa de profundidade, temperatura da água, mergulho mais fundo que ela fez e depois toda a trilha por onde ela caminhou, ele vai comunicar com a rede de satélites francês, ou seja, nós vamos ter a rota que ela fez depois do momento do tagueamento. E a gente quer traçar uma rota para conseguir, através de legislação específica, proteger essas rotas para que esses animais possam estar sempre aí presentes na nossa vida, Já conseguimos implantar 5 desses tags, falta um só. É muito difícil achar o animal aqui na Laje de Santos. É o lugar onde é mais provável a gente encontrar, mas não é uma garantia. Com as informações geradas pelos tags, os pesquisadores ainda podem aprender mais sobre os hábitos reprodutivos. A gente gostaria de poder estabelecer com isso aonde essas mantas acasalam, aonde elas vão dar à luz aos seus bebês. A manta é um animal placentário que dá à luz como nós mamíferos damos à luz. Então, a gente achava que era um bicho que vivia mais na superfície do que no fundo, mas descobrimos também que eles gostam das profundezas. 750 metros, 4 graus de temperatura da água. A gente já sabe que tem a possibilidade deles irem lá para o outro continente, que é o continente africano. Infelizmente, a gente também sabe que existe uma rede de arrasto lá gigante e que várias mantas, antes da temporada de julho que elas chegam aqui, elas ficam presas e acabam morrendo nessa rede. Como em Moçambique,
O número de mantas recifais residentes caiu 86% nos últimos 10 anos. O motivo do sumiço? A pressão da pesca na região. Mas as frotas pesqueiras chinesas, por exemplo, fizeram acordos comerciais com vários países africanos, Moçambique é um deles. Então, mais uma vez, a humanidade está vendendo ouro por espelhinho. O governo moçambicano assinou um tratado que a China pode pescar nas águas territoriais moçambicanas em troca da construção de estádio, estrada. Um problema que se espalha por muitos trechos de águas internacionais. A gente não tem nenhuma legislação de proteção, o Equador já tem, mas infelizmente o Peru também não tem, que é a mesma população. Então não adianta muito você proteger uma determinada população de mantas num país, através de uma legislação de proteção, e matar no outro lugar, porque o animal não conhece fronteira. Então se ele for exterminado num lugar, certamente a mesma população vai perecer nos dois. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, nos últimos 75 anos, houve um declínio de 30% na população de manta biróceres no mundo. Ela está classificada como vulnerável na lista vermelha da entidade, assim como a manta alfrede. E a gente espera, né, um dia poder reverter isso. Protegendo essas áreas de rota delas, quem sabe a gente consiga ter o resultado tão esperado. A gente espera ver o animal descer os degraus até o dia que ele esteja totalmente protegido e sem nenhum nível de ameaça. Para acompanhar a rota das raias-manta pelos oceanos, é só acessar o site do Instituto www.lageviva.org.br. E você pode rever esta e outras matérias no nosso site redetv.com.br/Good News. O Good News de hoje fica por aqui, mas dá só uma olhada no que preparamos para a semana que vem.